Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o primeiro vídeo desse domingão. Infelizmente, não é um domingo de Vasco, não é um domingo de Gigante da Colina em campo. É um domingo, meu amigo, de preparação e não adianta a gente mentir, não adianta a gente se enganar. O Vasco entra em campo contra o São Paulo na quarta-feira. Hoje, uma contagem regressiva se inicia mais do que nunca. Temos mais 3 dias de treino apenas para essa partida contra o São Paulo. Mas a grande realidade, a parada, meu amigo, é que o foco está totalmente no Atlético Mineiro. Quarta é São Paulo. E sábado é o Galo no Caldeirão. E o Vasco corre contra o tempo para se preparar para essas duas partidas. A gente, é claro, vai falar muito sobre isso aqui com vocês, até porque tivemos aí uma entrevista de Gabriel Peck, uma entrevista, olha, muito legal, dada pelo Gabriel Peck ao canal Atenção Vascaína. A gente vai separar um pouquinho desse material para falar com vocês sobre o sentimento do atleta, até sobre um retorno do Vasco, de olho nesse jogo aí das semifinais da Copa do Brasil. Entrevista super maneira que a gente vai trazer aqui, partes dela, uns recortes bons para você ficar ligado. Vamos falar também sobre crias se destacando e oportunidades boas para o profissional, tá? Jogadores para ficar de olho e muitas outras informações. Meu amigo, um Acorda Vascão aí que chega para você bastante citado, bastante movimentado, com muitas novidades aqui nessa manhã de domingo. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você aí que está do outro lado e ainda não é um inscrito, cara, venha logo aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. A gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês. Agradecer, é claro, pela marca tão importante, tão representativa dos 140 mil. E vamos por mais, cara. Vamos lutar aí para chegar aos 150, 160, 170, 200 mil. Cada vez, quanto mais, melhor, né? É claro, aqui para nós. Então, muito obrigado e se inscreva aí, você do outro lado, que vem gostando do nosso conteúdo. E caso esteja chegando aqui pela primeira vez, assista ao vídeo, caso goste também, se inscreva no final. Além disso, também largue o seu like, ative o sininho de notificação, venha fazer parte aí da família Gigante Vasco. Vambora então, Vascão? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Começar aqui falando sobre uma coisa não tão boa, né? Ontem a gente viu o Vasco de manhã enfrentando a equipe do Flamengo e sendo campeão. A gente vai voltar já já nesse assunto. Mas à tarde o Vasco também enfrentou o Flamengo. Porém, no basquete. Vasco e Flamengo se enfrentaram no ginásio do Tijuca. E o Vasco acabou sendo derrotado nesse jogo pelo placar de 59-50. Esse jogo foi a partida de abertura da temporada 24-25 do Novo Basquete Brasil. O Flamengo aí mostrou, segundo informações, né, o desentrosamento no começo. Não à toa, né? O Vasco ele vira o primeiro quarto vencendo o jogo, mas logo após aí o segundo quarto, o Flamengo ele se acha dentro aí da quadra e acaba automaticamente virando o placar, revertendo a situação e mantendo-se aí na frente do placar até o final da partida. O Vasco ele estreia muito bem, jogando de fato de igual para igual contra hoje uma das melhores equipes do basquete brasileiro. Importante falar que o Vasco é uma equipe que ainda está no início de um projeto. Esse projeto Vasco da Gama ele foi iniciado lá no ano passado, tem como grande idealizador inclusive do projeto Pedro Ortega, da Ortega Tips, e é um projeto que está crescendo a cada ano que passa. Ontem, inclusive, né, o Vasco ele levou ao ginásio do Tijuca Tênis Clube 2 nomes da fase chamada fase de ouro da história do Clube de Regatas Vasco da Gama nos anos 90, né? Aquela fase que em 2000 fez com que o Vasco da Gama chegasse com sua equipe de basquete a jogar uma partida contra o Spurs da NBA. Vasco é o primeiro, se você não sabe, você aí, vascaíno que não sabia, o Vasco é o primeiro clube da história do Brasil a jogar contra um clube da NBA. Olha o tamanho e a grandeza do nosso Vasco da Gama, né? O basquete do Vasco era gigantesco à época e conseguiu enfrentar o Spurs. Acabou não vencendo, mas enfrentou. E à época, esse basquete do Vasco da Gama tinha 2 grandes nomes, que era o Vargas, que era um pivôzaço, e o Sandro Varejão, um outro pivô também. Esses 2 pivôs eles foram levados aí ontem à quadra, né, ao ginásio do Tijuca Tênis Clube. Então, assim, muito legal aí essa homenagem feita. Ambos, é claro, né, ficaram muito felizes
de poderem vestir novamente a camisa do Vasco da Gama e serem homenageados por tudo que eles construíram, né, durante a história aí recente, nos últimos 20 anos aí com a camisa Cruz Maltina. Mas, meu amigo, o que importa é que a estreia CNBB ainda vai girar muito e o Vasco da Gama com toda certeza vai dar muitas alegrias aí ao torcedor vascaíno nessa temporada. Falando ainda um pouquinho sobre o que rolou ontem, sabadão. Ontem tivemos, é claro, um dia normal de treino no CT Moacir Barbosa, mas foi um dia um pouquinho diferente também, porque o elenco do Vasco da Gama levou ontem as esposas, mulheres e crianças, cara, para dentro do CT. Ontem, atletas e funcionários puderam levar os seus filhos ao CT Moacir Barbosa. Momento aí especial de confraternização total, né, entre os profissionais que trabalham no Vasco. Tivemos aí, inclusive, brinquedos sendo instalados no CT para que os filhos de cada funcionário do Vasco da Gama e atletas também pudessem brincar, ter esse momento de troca, de entrosamento, de participação. Algo muito legal, uma ação muito maneira feita pelo Vasco da Gama, visando, é claro, cada vez mais o entrosamento desse grupo, né? Então, foi um sábado aí muito especial para todos os atletas que pertencem ao Vasco da Gama, se unindo cada vez mais. Essa união é muito importante até para esses jogos que virão pela frente. Jogo contra o São Paulo, decisivo de Brasileirão, jogo de sábado contra o Atlético Mineiro, uma união mais do que essencial. Falando inclusive em sábado, ontem também, é claro, não podemos esquecer, tivemos aí mais uma vitória sobre eles. O Vasco, ele vence a equipe do Flamengo no Sub-20 Carioca, é bicampeão do Carioca de forma invicta dessa vez, com o melhor ataque e com a melhor defesa. Ontem é algo muito legal que o Lucas Eduardo, camisa 5 Cruz Maltina, um grande volante, foi em uma entrevista onde ele disse sobre o sentimento de ser Vasco. Eu não ia trazer o vídeo dele aqui não, meu amigo, mas eu faço questão, tá? Que é um vídeo emocionante, um vídeo que reflete o que é ser Vasco da Gama. Dê uma olhada aí nas palavras desse grande cria, desse grande nome, dessa grande promessa, desse grande destaque, falando sobre o sentimento de ser um torcedor Cruz Maltina. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Cara, isso aqui é muito lindo. É muito lindo ser vascaíno. No momento que a gente jogava, a gente se arrepia, isso, tipo, a torcida do Vasco é realmente um 12º jogador. Eu queria agradecer ao Vasco pela oportunidade, a todo o staff, a esse grupo maravilhoso. Eu tô muito orgulhoso, cara, porque isso aqui é tudo pra mim. E eu sou muito grato ao Vasco, porque o Vasco foi o único clube que me deu a oportunidade de realizar o meu sonho, não só como atleta, mas sim como homem também. Então é isso, é somente agradecer, seguir os planos de Deus, seguir nesse ano ainda e eu tenho muito orgulho de ser vascaíno. O Vasco é pra quem acredita! Vamos! Valeu! Meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? De fato, pura emoção, esses dois atletas aí que têm jogado a cada dia que passa cada vez mais, né? Uma base de fato encantadora. A gente vai falar muito sobre essa base no Fala Gigante. Eu vou dar uma segurada aqui no assunto. Nunca tá coçando para falar. Mas vamos falar mais sobre isso no Fala Gigante, porque vamos passar um pouquinho sobre essa garotada, sobre essa base. Vamos olhar com cuidado, vamos olhar com carinho. Essa rapaziada que tem muita bola para entregar pro nosso Vasco da Gama. Para quem acompanhou o jogo de ontem contra a equipe do Flamengo, sabe muito bem do que eu tô falando. Esse Lucas Eduardo que trouxe aí as palavras, é muito Vasco, dá para ver pelas próprias palavras dele. Garoto Raí, garoto Lucas Zucarello, o garoto JP, o garoto Bruno Lopes. Gente, é muito talento. O atacante Léo Jacó é muito talento nessa base do Vasco, cara. É uma base pra gente ficar de olho, é uma base pra gente monitorar, uma base pra gente olhar com carinho. É uma base pra gente ficar com muita expectativa. Eu tô com muita expectativa sobre essa base pro ano que vem. Muita expectativa. O Vasco há anos que não tem um elenco formado, assim, não pronto. O elenco do Vasco não é pronto. Mas é um elenco que minimamente tem condições de dar espaço para os jogadores entrarem e conseguirem desempenhar um mínimo bom futebol. O Vasco, ele não tinha esse espaço recente. Assim, acho que o último ano, sinceramente, que o Vasco deu esse espaço para jogador foi em 2017. Foi quando a gente consegue a pré-Libertadores. E não à toa foi o último ano que grandes nomes surgiram, né? Que a gente viu aí surgindo o Douglas Luiz, a gente viu surgindo o Matheus Vital, o Ricardo Graça, o lateral esquerdo Henrique. Podem ser não grandes nomes, apenas o Douglas vingou. Mas são nomes que estão aí rodando até hoje no futebol. O Andrei Nascimento, perdão. Depois de 2017, meu amigo, foi só desgraça na vida do Clube de Regatas Vasco da Gama. 2018 quase rebaixamento, 2019 quase rebaixamento, 2020 rebaixamento, 2021 de permanência na Série B, 2022 permanência na Série B, um 2023 de quase rebaixamento. E poucos nomes surgiram. A gente viu o Marlon Gomes surgiram,
A gente viu o Andrei Santos surgindo e o Peck. Só 3, cara. Só 3 nomes surgiram. Várias gerações do Vasco da Gama foram jogadas ao lixo. Por quê? Porque o Vasco era uma equipe que não dava condições dos seus jovens jogarem. O único momento em que jogadores bons surgiram foi na Série B. Que o Vasco tinha um mínimo time ali, organizado. Que era o Anderson Conceição, com todas as limitações o Edmar, Thiago Rodrigues, Yuri Lara, o próprio Peck, Aniel, o Nenê. Era um time bom? Não. Mas era um Vasco que estava sempre no G4 em 2022 e dava espaço para essa molecada surgir e se destacar. E não à toa, a gente viu o Andrei brilhando, o Marlon Gomes brilhando, porque tinha o mínimo de espaço. Não era uma pressão. Pressão tem que entrar, tem que jogar, tem que decidir. Agora, a gente não tem mais essa pressão. Agora a gente tem um elenco. Essa molecada ela pode entrar a hora que quiser. O Vasco é uma equipe que não tem um jovem. Posso estar falando besteira? Eu tô tentando lembrar aqui. Não tem um jovem jogando como titular no seu elenco. Léo Jardim, Piton, Puma ou Paulo Henrique, Léo ou João Vitor, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Coutinho. Aí na esquerda a gente tem era o David, hoje pode ser o Jean Davi Menezes ou o Emerson Rodrigues. Aí na direita é o Puma com ponta, ou a gente pode ver ali o Puma com ponta, acho que hoje é o titular da posição, não tem outro Verrete, não tem um cria. Assim, a gente não depende do Ryan, o Ryan não é uma dependência. Assim, a gente não depende do Leandrinho na ponta esquerda. São jogadores pontuais. Tá bem, vai entrar. Isso é perfeito para jovem se destacar. Eu tô com muita expectativa pro JP, eu tô com muita expectativa pro Bruno Lopes, tô com muita expectativa para esse Léo Jacó, eu tô com muita expectativa pro GB que tá treinando profissional, pro próprio Leandrinho, tô com muita expectativa pro Paulinho, eu tô com muita expectativa pro Lucas Zucarello. Gente, a gente tem uma base muito forte, cara. Eu me prolonguei nesse assunto, mas porque é algo que me empolga muito. E é uma base que tá dando frutos. Que a gente tá vendo aí o Gabriel Peck hoje brilhando no futebol norte-americano, com 17 gols e 15 assistências em 35 jogos, uma média assustadora de 33 participações diretas em gol com a camisa do Los Angeles Galaxy nos últimos 33 jogos. Gente, Peck tá jogando muito, Peck tá se destacando, e é claro, Peck ele foi perguntado sobre esse atual momento lá e sobre esse carinho que tem pelo Vasco. Pergunta que fica pro Gabriel Peck é: Peck, você tá tendo contato com alguém do elenco do Vasco? Você aí, tá de olho nessa Copa do Brasil? Tá acompanhando? Tá torcendo? Fala daí, Peck, porque a torcida quer te ouvir. Até porque até um ano atrás, ou até 8 meses atrás, 9 meses atrás, estava lá no CT com esses caras. E aí, Gabriel Peck, tem alguém torcendo pelo Vasco lá dentro? Ou, aliás, você tá torcendo pelo Vasco e tem contato com alguém lá dentro? Fala daí que a torcida quer te ouvir. Ah, sem dúvidas, a temporada do Vasco tá muito boa, brilhante assim. Na Copa do Brasil, então, nem se fala. Eu acho que é um sonho de todo torcedor ver o time na final e eu tô muito esperançoso e eu sei que vai dar certo. Eu tenho certeza que lá em São Januário a gente conhece São Januário, sabe como é a torcida, né? Nosso 12º jogador, a festa linda que eles vão fazer. E eu tenho certeza que os jogadores estão muito focados porque é um sonho, né? Ganhar uma Copa do Brasil, ainda mais pelo Vasco, que é um clube com uma tradição muito grande, vai ficar marcado na história. Então, eu creio que eles vão fazer de tudo para reverter esse placar e eu acredito neles. Sei que os jogadores têm capacidade para reverter esse placar. Então, em questão ao Brasileirão, eu também acho que estamos indo muito bem. Só acho que também fica um pouco balançado, né? Porque a Copa do Brasil, semifinal, você fica. É normal, eu acho que você pensar, tipo, caramba, eu quero ir para a final da Copa do Brasil, mas eu tenho certeza que consegue administrar bem e eu acho que o Vasco vai ainda subir mais na tabela do Brasileirão, porque o time está muito bem, eu acompanho aqui os jogos, eu vejo os jogos, então eu esperava assim, porque ano passado também eu achei que a gente poderia não ter brigado pelo rebaixamento, sabe? Mas as coisas foram acontecendo, e infelizmente a gente teve que brigar por isso. Mas eu sabia que no ano seguinte nossa equipe ia estar muito boa, porque ia permanecer muitas pessoas, iam chegar jogadores novos também. Então nada está me surpreendendo, eu só tenho certeza que o Vasco está voltando a ser o que ele é para ser sempre, que é o Vasco da Gama, um gigante do futebol brasileiro, onde todos respeitam esse clube. Então vou continuar torcendo e
torcendo muito para que chegue na final da Copa do Brasil e no Brasileirão belisque aquela Libertadores que eu acho que o Vasco merece muito. O grupo ele é muito unido, né? Os que ficaram, né? Ano passado a gente criou uma família ali dentro e realmente às vezes eu falo, eu brinco. O Vegete às vezes eu respondo os stories dele, ele fala que tá com saudade, eu também. A gente conversa assim, o Maicon, o Léo Pelé, são muito meus amigos assim, o Jair, o Paulinho. Meus pais até foram na festa assim da filha do Jair, porque a gente criou uma relação muito, muito legal. E aí meu pai mandou foto com eles, foi muito legal assim. E eu posso te dar total certeza, não só para você, mas para todo torcedor vascaíno, que ali naquele grupo todos querem vencer, todos são focados, todos trabalham muito firme, muito duro. Às vezes o resultado não sai como a gente quer, né? Que agora eu sou um torcedor, mas eu posso te dar certeza que não é porque fez corpo mole ou nada, realmente é o futebol, né? São 3 resultados, mas de dedicação, de trabalho, de comprometimento, eu conheço cada um ali e posso te dizer que eles são bem focados. E é isso que me traz esperança também como torcedor, de saber que a gente pode reverter esse placar aí da Copa do Brasil e pode buscar coisas grandes no Brasileirão. E algo muito legal que o jornalista Joel Silva conversou com o Gabriel Peck também, né? Ontem, foi sobre a possibilidade de uma permanência. Caso, se não tivéssemos a 7 no comando, mas sim Pedrinho e Felipe, e tivéssemos aí à disposição no elenco, Coutinho, Payet, Verratti, todo esse trio. E aí, será que o Peck ficaria balançado por ter o Coutinho ali? Uma inspiração, um ídolo para a carreira de Gabriel Peck? Será que o Peck balançaria? Pensaria 2 vezes antes de ir para o Los Angeles Galaxy? O Peck foi perguntado e, é claro, não fugiu da resposta. Se liga aí nas palavras do Cria Cruz Maltino. Realmente não sei, porque eu conheço assim o Pedrinho assim, o Felipe, eu tive mais contato, já até joguei futevôlei com o Felipe, e realmente são caras extraordinários que conhecem o Vasco assim como eu, né? Porque vieram da base, hoje numa nova gestão, e são 2 caras sensacionais que jogaram muito, foram ídolos. E o Coutinho também nem se fala, né? O jogador, eu tenho uma foto com o Coutinho muito legal, quando eu cheguei com 8 anos, ele estava explodindo assim, saindo, e eu guardei essa foto e eu queria até tido a oportunidade de renovar essa foto, né? Mas eu acho que os planos de Deus foram esse mesmo, foi tudo, aconteceu tudo perfeitamente, sabe? Tudo deu certo. Claro que seria um sonho, né, jogar ao lado do Coutinho, essa gestão com o Pedrinho, com o Felipe, continuar jogando com o Payet, o Vegete, grandes craques, né, do futebol, mas é isso, eu fico muito feliz pelo carinho ainda que eu recebo também da torcida, de todos, mas agora eu estou vivendo essa fase, mas muito feliz também, mas o Vasco sempre vai estar no meu coração, não tem como. Torcedor, e para fechar aqui com vocês esse Acorda Vascão, a última pergunta, que é a pergunta que o torcedor vascaíno quer mais ouvir. Gabriel Peck, que tem 17 gols e 15 assistências no ano com a camisa do Los Angeles Galaxy. Tem 4 gols nos últimos 4 jogos com a camisa do clube norte-americano. Esse Gabriel Peck, ele vai voltar? Ele tem esse sonho de voltar ao Vasco? Dê uma olhada aí nas palavras do Cria. Quem sabe um dia eu vou... Isso é fato, né? Que eu vou voltar pro Vascão, né? Mas só Deus sabe o momento certo. Mas por enquanto eu tô aqui, tô feliz aqui também, tô torcendo muito, vou continuar torcendo pelo Vascão, pelo meu amiguinho Gui e por todas as crianças vascaínas que realmente pegaram um carinho muito grande por mim. Dizer que, como você falou, né? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Então, dizer que eu amo todas essas crianças, em especial eu amo todas as crianças vascaínas. Mandar um abraço, um beijo pra elas. E aí, torcedor, posso comprar passagem e trazer o Peck? Porque por mim ele já tá aqui amanhã e entra em campo no sábado contra o Atlético Mineiro. Que craque é esse moleque, que bola tem o Peck. Infelizmente aí foi uma venda, né, feita por esse antigo gestor do Vasco da Gama, que poderia ser uma venda até muito maior, né, do que 50 milhões de reais. Porém, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão. Já, é claro, estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. Teremos também um Boa Noite Gigante hoje. Muita informação e muita novidade aqui para vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.